queridas irmãs. Hoje nós vamos falar aqui sobre esses últimos acontecimentos. De fato, nós tivemos nessa semana duas notícias importantes, que foram a morte da rainha Elizabeth II na Inglaterra e também no domingo passado a beatificação de João Paulo I. Então nós vamos aqui procurar entender primeiro essa questão da Inglaterra, por que a monarquia permaneceu ali, enquanto que ela foi abolida em todos os outros países cristãos. E a partir desse momento nós vamos também analisar o papel da maçonaria no estabelecimento dessa nova sociedade anticristã que nós estamos vendo hoje. Então, antes de tudo, nós queremos comentar o seguinte, que o nosso objetivo é mostrar a verdade e ajudar as pessoas a perceber o que está acontecendo no mundo através dos princípios. Porque normalmente o que acontece é o seguinte, as pessoas têm muita informação, mas elas não conhecem os princípios. Então elas não sabem julgar as coisas e analisar as coisas segundo esses princípios que estão estabelecidos pela própria Escritura e pela doutrina católica. Então isso é importante porque os inimigos de Deus, eles conhecem os princípios e, portanto, eles sabem onde que eles têm que atacar e o que eles têm que derrubar e quais são as prioridades. Então, se as pessoas que se dizem pessoas do bem ou pessoas católicas não conhecem esses princípios, então eles vão sempre buscar coisas paliativas ou soluções paliativas ao invés de resolver os problemas. E mesmo que nós não sejamos capazes de resolver todos esses problemas ou de dar remédio a todos esses males, nós pelo menos temos que saber qual é a orientação que devemos seguir. Então, se você sabe para qual caminho você deve caminhar, mesmo que você nunca chegue ali na sua vida, algum dia aquilo ali vai ser concretizado, porque existem pessoas caminhando naquela direção. Então, é nesse sentido que nós devemos conhecer a sabedoria. Porque a sabedoria não é simplesmente a ciência ou o conhecimento, mas a sabedoria são os conhecimentos mais elevados, revelados por Deus e que nos são dados para nós sabermos aplicar os princípios nas realidades da nossa vida. Então é assim que nós entendemos aquilo que nós chamamos do poder sapiencial. Então, o poder sapiencial é essa sabedoria divina, na lógica, primeiramente, da teologia, e depois, na lógica da filosofia e também da ciência, que é aplicada na vida humana. Então, é esse poder sapiencial que nós devemos nutrir, porque os inimigos da igreja fizeram questão de acabar com isso. E hoje em dia você veja que até existem pessoas que estão assim, mais ou menos acordando para as realidades, e elas percebem que tais coisas são mentiras, ou que tais coisas estão acontecendo, mas elas não são capazes de organizar todas essas ideias. Porque você veja que na internet as pessoas recebem muita informação, mas não tem essa lógica da sabedoria que a Igreja Católica nos comunicou durante tantos anos através da sua doutrina. E infelizmente nós ficamos perdidos, porque a maioria dessas pessoas que informam pela internet algumas coisas boas, eles têm as informações distorcidas porque eles não conhecem os princípios. E também porque eles não são católicos. Então quer dizer, se uma pessoa vem e prega muitas coisas boas, mas ela permanece numa mentalidade protestante, ela sempre vai cair no erro. E da mesma forma, se uma pessoa se diz católica e conhece muitas coisas interessantes e boas e sábias, mas não chega aos princípios da fé católica, ela vai acabar legitimando esses falsos papas ou vai acabar dando crédito para coisas que são completamente falsas, na medida em que ela não é capaz de acolher os princípios da fé. Então, por isso que é importante tudo isso. Veja que tudo começa a partir da religião. Então, é um engano a pessoa achar que a religião não é importante. Não, a religião é a base. Tudo começa a partir da religião.
E é na religião que as coisas vão se desenvolvendo em todos os outros aspectos da sociedade. Seja na política, seja na economia, seja na influência da família, tudo vem por ali. E as pessoas que não têm religião, que acham que são inteligentes, são as pessoas mais facilmente dominadas. Porque os inimigos de Deus e da Igreja Católica têm uma religião. Eles não são os ateus. Pelo contrário, eles inventaram o ateísmo porque eles querem que a massa seja indiferente à religião para ser mais facilmente dominada. Então é interessante a gente perceber isso também, que isso é um princípio muito fundamental. Agora, qual é o versículo bíblico que é a base de todo esse discernimento? Gênesis 3, versículo 15. Ali está bem explicado que Deus colocou uma luta eterna, uma inimizade entre a mulher e a sua geração e entre a serpente e a sua geração. Então, nós não lutamos contra homens de carne e sangue, como diz São Paulo, mas nós lutamos contra uma entidade, que é um corpo místico de Satanás, que é essa descendência da serpente. E essa descendência da serpente pode se organizar em diversas entidades ou em diversas filosofias, em diversas maneiras de atuação. Portanto, nós não julgamos as pessoas. É Deus que vai julgar as pessoas. Então, quando eu digo alguma coisa de tal pessoa ou de tal indivíduo, nós não estamos querendo dizer que nós estamos julgando ou que nós estamos condenando aquela pessoa, mas nós estamos querendo dizer que aquilo que aquela pessoa representa ou aquilo que aquela pessoa ensina é contra Deus e é contra os princípios da Igreja Católica. Então é nesse sentido que nós devemos entender as coisas. Deus julga cada pessoa, mas através dos princípios e da doutrina do catolicismo, nós somos capazes de julgar o que aquelas pessoas estão fazendo ou o que elas estão ensinando. E a partir daí, nós fazemos o nosso ataque. Porque, claro, se Deus colocou uma inimizade, nós não podemos ser irenistas, ou seja, querer uma paz com todos. Existem os amigos, existem os inimigos. Então, a partir daí, nós fazemos o nosso ataque ou mesmo a nossa defesa. Então veja que a imprensa vai apresentar o fato da seguinte maneira, que a mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop, a Rainha Elizabeth II, morreu nessa quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos. Então, é claro que a grande mídia vai apoiar essa mulher. Vai dizer que ela é muito aceita, que ela é muito admirada, que o povo inglês a tem como um ícone. E, com certeza, essas pessoas estão dominadas por todos esses veículos de comunicação que, como nós sabemos, trabalham contra o catolicismo, portanto, contra Deus. Então, Elizabeth II tornou-se rainha aos 25 anos de idade. Em 1952, após a morte do pai, Jorge VI, e foi coroada no ano seguinte. Na época, o primeiro-ministro era Winston Churchill. Em 1997, ela viu sua relação com os britânicos ser abalada após a morte da princesa Diana, ex-mulher de Charles, que agora vai assumir o trono. Então, na ocasião, a rainha foi criticada por ter uma reação fria e distante em relação ao ocorrido. Ora, isso aqui já é um mistério, né? Porque, de fato, a princesa Diana, ela conhecia muita coisa, porque ela sabia de todas essas falcatruas que eles faziam por trás dos panos, porque essa gente aí faz até sacrifício satânico. Então, é claro que a princesa Diana não morreu de acidente, mas ela foi, com certeza, assassinada. Ela era uma pessoa que precisava ser totalmente eliminada. E, por sinal, passou muitos sofrimentos antes de ter essa morte terrível. Depois, a rainha teve um pouco mais de popularidade com os casamentos dos seus netos, mas veio ali um novo golpe em 2018, quando o príncipe Andrew, considerado o filho favorito da rainha,
escandalizou o Reino Unido por causa da sua amizade com o milionário americano Jeffrey Epstein, que é um grande pedófilo, como nós sabemos. Então quer dizer que os escândalos dessa família se revelam mesmo que a imprensa esteja totalmente a favor deles. Então o que nós devemos entender é por que a nova ordem mundial, por que as sociedades secretas, por que a mídia controlada que está hoje no mundo apoia com tanto entusiasmo essa família real inglesa. Da onde veio essa família real, entre aspas, que está hoje ali no poder da Inglaterra? Então é isso que nós vamos procurar entender aqui. Veja bem, no reinado de Henrique VIII, então nós voltamos lá no século XVI. Henrique VIII, você deve lembrar que foi um rei que ficou um pouco revoltado com o Papa, que não aceitou o seu divórcio. Então tudo começou ali pela paixão de Henrique VIII. Ele foi influenciado pelo protestantismo e ele foi manipulado, na época, por um tal de Thomas Cromwell, que, juntamente com outras pessoas, tiveram grande influência sobre esse rei para implantar aquela igreja católica, entre aspas, que eles chamavam de anglicana, porque queria romper com a igreja romana. Então eles diziam, não, é a mesma igreja católica, só que a gente já não serve o Papa, o chefe da igreja é o rei. Porque aqui na Inglaterra nós temos a nossa própria igreja. Entretanto, nós vamos ver ainda, na Inglaterra, essa grande luta entre católicos e anglicanos, durante praticamente 100 anos, até que Oliver Cromwell, que liderava um partido de puritanos calvinistas, portanto uma pessoa de índole altamente revolucionária, ele começa a promover essa guerra civil desde 1641 até 1649 contra o rei Charles I. E eles conseguem então uma vitória provisória contra os royalistas, ou seja, contra aqueles que queriam a monarquia, e fizeram ali instalar o poder daquele Oliver Cromwell, que tem, por sinal, o mesmo sobrenome do Thomas Cromwell, que fez a reforma anglicana. E esse tal Cromwell, ditador e tirano, leva o rei Charles I, que era católico, para a morte. Então ele foi comparado a Robespierre, na França, que fez o regime do terror, foi comparado a Lenin, na União Soviética, e também a Hitler, quer dizer, todos esses líderes tiranos que instalam aquele regime de terror revolucionário, que é a primeira etapa de uma revolução para poder quebrar a estrutura daquele poder católico que eles estão querendo destruir. Então nós já explicamos isso outras vezes, a revolução sempre age dessa maneira. Primeiro eles mandam os mais radicais. Depois, quando eles percebem que esses mais radicais não se sustentam no poder, então eles fazem coalizões e eles levam aquilo ali por mais tempo com alguma concessão. Então quer dizer que esses mais radicais, eles perseguiam o anglicanismo, até o anglicanismo para eles estava ruim. Eles queriam somente o protestantismo pior possível, que é o calvinismo, e eles queriam destruir completamente a memória da monarquia. Mas o espírito inglês, que era impregnado de um catolicismo romano autêntico, desde a época de São Gregório Magno, que foi quem enviou os missionários para evangelizar a Inglaterra, então eles não renunciavam à monarquia e à religião católica, mesmo que fosse nas aparências, como era o caso dessa monarquia de aparências que eles mantinham, e como era o caso do anglicanismo, que não passa de uma religião católica de aparências. Então foi por isso que eles então concederam ali um certo lugar para o anglicanismo e um certo lugar para a monarquia. Então por isso que os protestantes faziam as suas revoltas e criavam de qualquer maneira algum tipo de reino, algum tipo de república,
mas que não tivesse a mesma perspectiva, a mesma noção das monarquias católicas dos tempos anteriores. Entretanto, esse Guilherme de Orange foi literalmente produzido na Holanda para ser rei da Inglaterra, porque ele tinha o sangue dos monarcas, então isso era suficiente para agradar os ingleses que estavam contentes com as aparências. Por isso que eu digo que é importante as pessoas pensarem nos princípios e lembrarem-se que as aparências enganam. E a partir do momento que esse Guilherme de Orange é preparado para assumir o trono, eles dão esse golpe. Então foi ali que eles substituíram a monarquia absoluta, que é o único tipo de governo verdadeiro, na verdade, porque uma monarquia tem que ser absoluta, para mostrar realmente a força da autoridade que vem de Deus. A autoridade vem de Deus. Então uma autoridade verdadeira, ela vem de Deus, ela passa necessariamente pelo seu vigário, que é o Papa, e o Papa, por sua vez, ele dá legitimidade para os monarcas absolutos, que governam em nome de Deus, não governam em nome deles mesmos. Então, quando a gente vê a história dos santos reis da Idade Média, a gente vê a força e a beleza de uma monarquia absoluta. Mas as pessoas hoje em dia não conhecem mais nada disso. Eles nem sequer falam desses santos reis. Eles só falam dos reis corrompidos, que já são aqueles monarcas esclarecidos, como a gente diz, né? Que já eram revoltados contra o papado. Então tudo isso caminha junto. É a religião que é corrompida primeiro, da religião eles partem para a filosofia. Por isso que na mesma época lá da Revolução de Cromwell, você tem o Thomas Hobbes, que escreve o Leviatã, que é uma base filosófica para o Estado moderno. Quer dizer que tudo isso sai da Inglaterra. Toda essa corrupção e toda essa nova ordem mundial, ela tem a sua origem e o seu quartel-general na Inglaterra. Então é aqui que a gente tem que entender todas essas coisas. E daí, a filosofia que está contida no Leviatã, ela se baseia nisso, na revolta contra o papado. Então por isso que nós nos apresentamos como sede vacantista, não é porque nós somos contra o Papa, ao contrário, é porque nós somos defensores do papado. E nós estamos denunciando pessoas que são impostores, que não são verdadeiros papas. Porque se eles fossem verdadeiros papas, eles teriam pelo menos a fé católica. É o mínimo que você exige de uma pessoa que está ali se apresentando como papa. Ele tem que ter vínculo com o catolicismo, mas não tem nenhum vínculo. Ele é simplesmente uma pessoa que atua como um ator mesmo, para poder manter as pessoas sob as aparências. Porque as pessoas hoje em dia, como não conhecem mais os princípios, eles aceitam qualquer coisa desde que tenha aparência. Basta se vestir de branco, é papa, não tem problema. Então foi o que aconteceu na Inglaterra, lá no século XVII, quando eles colocaram esse Guilherme de Orange, que de rei ele não tinha nada, né? Porque mesmo o sangue dele já era corrompido pela traição, porque o avô dele, Charles I, era um rei católico que foi morto de forma injusta naquela revolução ali. Então, se ele fosse pelo menos fiel ao avô dele, ele dizia, não, eu não vou atuar e fazer acordo com essas pessoas que mataram meu avô. Tá vendo? Mas não, ele não tem compromisso nenhum com a geração dele. Ele tem compromisso com aquilo que ele aprendeu. E aquilo que ele aprendeu são os princípios revolucionários e os princípios protestantes. E é isso que ele vai aplicar. E quando ele entra como rei da Inglaterra, em 1689, quer dizer, 100 anos exatamente antes da Revolução Francesa, que uma coisa está ligada à outra, ele vai tomar posse desse governo, quer dizer, uma monarquia de fachada, que começa a partir de então, que eles chamam de monarquia constitucional, porque dá o poder todo para o parlamento, e o rei somente mantém as aparências de um governante para enganar o povo. Porque o povo ali, como eu disse, era apegado àquelas aparências. E eles não podiam forçar as pessoas a ficar sem rei. Ainda mais porque eles já estavam forçando o povo a ficar sem a religião católica verdadeira. Então era muita coisa de uma vez exigir que aquelas pessoas aceitassem uma igreja falsa e aceitassem um sistema de governo falso. Então tinha que manter pelo menos aquelas aparências
de legitimidade que eles estavam dando para o Guilherme de Orange, que entrou ali no trono, numa revolução na qual nenhuma gota de sangue foi derramada. Por quê? Porque tudo já estava pronto. Não tinha mais oposição. Quer dizer que as duas correntes revolucionárias, sejam os falsos monarquistas que mantinham o anglicanismo ou os republicanos que mantinham o puritanismo calvinista, já estavam de acordo com Guilherme de Orange. Então disseram, olha, que ele entre e seja o nosso rei. Percebe? Mas que o nosso rei não seja Cristo e não seja aqui o Papa a mandar em nós com as suas leis e com a sua doutrina. Então, em resumo, é isso que aconteceu na Inglaterra. Por isso que é chamado de Revolução Gloriosa, que na verdade deveriam chamar de Revolução Infernal. Porque de gloriosa não tem nada. E eles só não tiveram que lutar porque todos os demônios estavam se abraçando. Os mais radicais com os menos radicais. Enquanto que os mais radicais, vamos dizer assim, e que eram republicanos, tiveram a possibilidade também de partir para os Estados Unidos da América e fundar ali um reino maçônico como eles desejavam. Porque na Inglaterra isso não seria possível. À medida em que o povo se mantinha, como eu disse, com as bases do catolicismo. E nas bases do catolicismo eles não conseguem fazer muita coisa. Então você veja aqui, por isso que eu faço questão de citar a bula de Paulo IV, porque essa bula de Paulo IV não somente é válida perpetuamente, mas ela é base para todo o entendimento de tudo que está acontecendo no mundo de hoje. Porque tudo isso é ilegítimo. Então mesmo que esses poderes civis eles guardem alguma legitimidade temporal, enquanto que eles estão governando e, portanto, eles fazem alguma coisa ali em termos de governo, mas eles não têm uma legitimidade diante de Deus, porque todos eles estão excomungados. E uma pessoa não pode ser legítima diante de Deus num poder que Deus confere se essa pessoa não passa necessariamente pela fé católica. É diferente dos governos que vinham do paganismo. Porque São Paulo dizia que nós devemos respeitar todos os governantes, e obedecer. Por quê? Porque esses que vinham do paganismo, eles tinham uma legitimidade natural do governo que eles tinham lá desde o início do mundo. Agora, desde que a sociedade cristã foi implantada, e que a partir dali todos ficaram sob o regime dessa monarquia do Papa, então todos os reis tinham necessariamente que se conformar à religião, a única religião verdadeira, e adotar esse regime de submissão ao Papa e de submissão à fé católica para terem uma verdadeira legitimidade na sociedade cristã, que é justamente a sociedade desejada por Deus e que nós chamamos do reino social de Jesus Cristo. Agora, os reis que apostataram, ou seja, que tiveram a fé católica e que apostataram da fé, eles perdem completamente a legitimidade e todos os seus sucessores também. Então, por isso que eu leio aqui a bula de Paulo IV. E todos aqueles que no futuro, se apartarem da fé católica ou caírem em heresia ou incorrerem em cisma, sejam eles prelados, arcebispos, patriarcas ou qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou cardeais, condes, barões, marqueses, duques, reis e imperadores, ficarão privados, por essa mesma causa, sem nenhuma necessidade de instrução de direito de fato, de suas hierarquias e de toda autoridade. Então quer dizer que as pessoas que são sinceras diante de Deus não têm nenhuma obrigação de obedecer um rei cismático que perdeu toda a sua autoridade ipso facto, pelo próprio fato dele cair em heresia ou em cisma. E foi isso que aconteceu na Inglaterra. Então quer dizer que Deus deu chance para a Inglaterra, porque muitas vezes eles tentaram reafirmar e reconquistar a religião católica, mas o golpe definitivo foi esse de 1689. Porque aí eles tinham tudo na mão. Eles tinham um rei, que ao mesmo tempo era protestante e formado na doutrina protestante. Coisa que o anglicanismo não podia dar. Porque o anglicanismo tem as aparências do catolicismo. E isso ainda mantém certos princípios que faz com que exista uma porta aberta para o catolicismo ali.
Agora, depois desse golpe de 1689, eles conseguem implantar aquilo de uma forma mais definitiva. E é essa monarquia usurpada e ilegítima que chega até hoje aí, nessa rainha falsa, que as pessoas chamam de Elizabeth II. Então é muito importante a gente fazer um vínculo entre essas revoluções, porque todas elas desencadeiam, uma vai fazer a outra. Então, essa revolução de 1689 na Inglaterra é que produziu a revolução de 1789 na França. Inclusive o dinheiro que entrou na França para poder pagar as pessoas para fazer todo aquele movimento revolucionário naquela época, veio dos bancos da Inglaterra. A partir do momento em que a Inglaterra se abriu para o protestantismo, automaticamente vieram os judeus. Então é por isso que os judeus criaram e promovem o protestantismo. Porque o protestantismo é uma forma de manter os cristãos sob o seu controle. O protestante não passa de um judeu com aparências ou com certas devoções que lembram o cristianismo. Mas, na verdade, todo o sistema religioso do protestantismo é o sistema desse falso judaísmo que eles implantaram depois da negação de Cristo. Então, tudo isso tem que ser bem claro, porque a Revolução Francesa, por sua vez, foi o que destruiu a base de todo o catolicismo na Europa. E o que faltava destruir depois era a Revolução Russa. Era o papel da Revolução Russa, porque a Áustria já era um império fragilizado e a Primeira Guerra Mundial, que também foi planejado nesse sentido, conseguiu dinamitar o Império da Áustria. Mas, para dar o golpe final, era preciso destruir também o Império Russo, porque o Império Russo, mesmo sendo cismático, tinha, como eu disse, uma base muito semelhante ao catolicismo, com princípios do catolicismo. Então, para esse Império Russo se converter ao verdadeiro catolicismo e adotar um vínculo com o verdadeiro Papa, seria apenas necessário um passo. Mas o golpe contra a Rússia veio justamente em 1917, com o dinheiro que veio da Inglaterra. E o que é curioso é justamente o seguinte, é que o czar Alexandre III, ele colocou toda a fortuna dele na Inglaterra, nos bancos ali que pertencem aos judeus, que é o centro financeiro maior do mundo, a City de Londres. Então, ali ele depositou o dinheiro, justamente porque ele queria proteger a sua família contra um futuro golpe ou contra alguma coisa que acontecesse. Pois mal sabia ele que esse dinheiro que ele colocou ali nos bancos na mão dos judeus na Inglaterra foi o dinheiro que foi usado. Exatamente a mesma quantia foi usada para implantar a revolução lá na monarquia dele e para matar os seus herdeiros, seus sucessores. Então você vê onde que termina a ambição, o dinheiro e a corrupção dos costumes. Tudo isso a história mostra para nós. Nós podemos dizer com toda certeza que o quinto evangelho, podemos dizer assim, é a própria história. E a história dá sempre razão para Deus e para Cristo. Porque tudo aquilo que as pessoas fazem contra Deus e contra Cristo, elas recebem na mesma proporção. Então, em todos os países católicos, a partir da Revolução Francesa, foi feito um trabalho maçônico que foi conduzido simultaneamente ou sucessivamente. Então é isso que está sendo explicado aqui nesse livro da Conjuração Anticristã. E esse trabalho maçônico vai no sentido de destruir a posição que o clero ocupava na administração de todos os reinos. Porque aqueles reis eram sempre aconselhados pelos padres. Mas os maçons primeiro faziam com que esses padres desaparecessem e não tivessem mais influência sobre esses reis. Ao contrário, colocavam sobre esses reis ministros protestantes ou judeus que vinham com essas falsas filosofias, convencendo esses reis contra o Papa e contra os princípios do catolicismo. Depois, eles dinamitavam os bens da igreja. O trabalho maçônico era para destruir todos os bens e todas as propriedades da igreja. Depois, trabalhavam para destruir o culto que era devido a Deus. Seja através da instalação do protestantismo
ou agora mais recentemente, através da instalação dessa falsa missa que Paulo VI colocou aí, que não é mais o sacrifício que dá glória a Deus, mas é simplesmente um banquete de confraternização. E ali, em seguida, a maçonaria atua no sentido de destruir as escolas para impedir que a igreja ensine a juventude e também, por fim, atuando no sentido de destruir toda a atuação da igreja no plano caritativo. Então quer dizer que todos aqueles asilos, aqueles hospitais, aqueles trabalhos que as pessoas desenvolviam junto dos pobres, tudo aquilo ali a maçonaria fez questão de acabar. Fazendo desaparecer todas as ordens religiosas, todas as congregações e tudo aquilo que pudesse levar o espírito do catolicismo e o verdadeiro pensamento de Cristo, como nós dissemos na última conferência, nos setores diversos da sociedade. Então é por isso que é importante a gente perceber que em 1910, Monsenhor de la Suze explicou tudo isso nesse livro aqui, A Conjuração Anticristã, e ele colocou a base de todos esses princípios ali nesse livro. Porque a partir da Primeira Guerra Mundial, tudo isso já foi quebrado. O poder sapiencial desapareceu da Terra e a verdade foi lançada ao chão, como diz o profeta Daniel. E nós vivemos numa tirania da mentira e dos bancos. Os bancos controlam o dinheiro controla todos os setores da sociedade, inclusive o Vaticano. E é isso que nós vamos comentar também com a questão de João Paulo I, que agora eles resolveram beatificar, mas que foi ali também vítima da maçonaria. Então vamos analisar o seguinte, que aqui na página 500 desse livro, na visão de Catarina Emmerich, ela diz que viu a Basílica de São Pedro e uma enorme quantidade de homens que trabalhavam para derrubá-la. Realizando o trabalho de destruição, eles seguiam certas prescrições e certas regras. Está vendo? É o trabalho sistemático da maçonaria. Tudo feito no silêncio. Eles devem trabalhar sempre em silêncio, como está ali no Antigo Testamento, dizendo que eles construíram o templo e não se ouviam os barulhos daquela construção. Então quer dizer que essa descrição, esse segredo maçônico, obriga eles a trabalharem nesse método sistemático e secreto. De tal maneira que não trabalhavam diretamente, diz aqui a visão, mas marcavam nas paredes da igreja, com a colher de pedreiro, o que era preciso destruir e o que era preciso conservar. Então eu acho muito interessante essa visão aqui, de Catarina Emmerich. Por quê? Porque mostra que a maçonaria compreendeu muito bem que para destruir a Igreja Católica, eles não podiam destruir a igreja. Mas eles tinham que destruir os princípios, a base dos pensamentos e das doutrinas que a Igreja Católica pregava. Mas ela tinha que conservar as aparências. Então ela só marcava ali com a colher de pedreiro, ó, isso aqui você acaba. Isso aqui também tinha que tirar. Isso daqui não serve. O resto deixa. As aparências nós temos que usar. Entendeu? Então é com essa lógica que eles fizeram essa infiltração, não somente ali na época, a partir de 1820, quando ela teve essa visão, mas desde o protestantismo, desde os tempos anteriores, quando eles já estavam trabalhando na Inglaterra, como nós dissemos. Então essa infiltração maçônica, ela começou a ocorrer, inclusive, dentro da nobreza e das casas reais da Europa. De tal maneira que nós podemos saber que Luís XVI já estava conjuminado com a maçonaria. Então quer dizer que aquele mesmo que foi morto, decapitado pela Revolução, já estava, de certa forma, trabalhando para a Revolução quando ele tinha algum vínculo com a maçonaria. Então isso é perfeitamente compreensível, porque muitas vezes você tem essas escalas, né, esses degraus da Revolução. Então certas pessoas que trabalham para a Revolução de uma forma mais branda, depois eles são substituídos por outros que vão trabalhar para a Revolução de uma forma mais intensa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Bento XVI. Então, a relação de Bento XVI com Luís XVI é realmente muito próxima. Porque Bento XVI, de certa forma, também foi decapitado. Olha, agora é hora de você renunciar. Por quê? Porque ele era alguém
que fazia revolução ali, mas numa camada. Mas tinha chegado a hora que era preciso substituir essa pessoa por outro que viesse fazer a revolução numa camada superior, de uma forma mais intensa. Então assim aconteceu também com Luís XVIII, Carlos X e Luís Felipe. Todos esses assumiram compromisso com a maçonaria, mas estavam mantendo as aparências de monarquia na França enquanto era necessário fazer isso para enganar o povo, até que eles conseguiram então implantar uma república definitiva. Entretanto, já em 1738 veio a primeira condenação de um verdadeiro Papa católico contra a maçonaria. E isso foi feito no documento de Clemente XII, que se chama In Eminente Apostolatus. E ele diz: nós, usando de nosso pleno poder apostólico, condenamos, proibimos e reprovamos todas essas sociedades, assembleias, reuniões ou agregações que são chamadas de maçons, ou conhecidos sob qualquer outra denominação semelhante. Nós os condenamos e os proibimos por essa presente Constituição que valerá para sempre. Está vendo? Então, os papas verdadeiros, quando eles fazem alguma coisa que é realmente séria e importante, eles dizem, ó, isso aqui tem que valer para sempre. E, portanto, com o poder que ele recebeu de Cristo, que deu para Pedro a autoridade de ligar e desligar como ele queira, no céu e na terra, então quer dizer que nenhum, mesmo um papa, pode desligar aquilo que um papa ligou para sempre. De tal maneira que esses sucessores de João 23, se fossem papas verdadeiros, não teriam desligado o que Clemente XII fez. Mas enquanto Clemente XII excomungou todos os maçons para sempre, esses falsos papas, a partir de João 23, abriram todas as portas para os maçons e tiraram, inclusive, essa condenação que estava prevista no direito canônico, foi completamente eliminada e abolida. Então é aqui que nós percebemos que a atuação dos inimigos da igreja, que se concentrou obsessivamente na destruição do papado, ao chegar na época de João 23, conseguiu um golpe horrível de colocar no trono do papado, pelo menos de forma aparente, alguém que trabalhava contra o catolicismo, portanto ilegítimo. Então, o que aconteceu no golpe de 1958, na eleição de João 23, se assemelha muito ao que aconteceu no golpe de 1689, com a proclamação de Guilherme de Orange como rei da Inglaterra. Porque aquele homem estava entrando como um rei ilegítimo, aprovando os princípios falsos do protestantismo. E evitando de uma vez por todas que o trono da Inglaterra fosse ocupado por católicos. Porque era isso que eles tinham medo. Na verdade era isso. E nunca mais, de fato, foi ocupado por católicos. E esse anglicanismo conseguiu se solidificar exatamente por causa da mentalidade protestante. E da mesma forma, João 23, que é o Guilherme de Orange no trono do papado, formado na mentalidade protestante do modernismo, ele entra para consolidar ali no Vaticano um trono maçônico e protestante e impedir, com todas as forças, que um Papa legítimo e católico possa reinar ali na sede de Pedro. Então, por isso que nós observamos que nesse último domingo, justamente dia 4 de setembro, Francisco foi lá e beatificou João Paulo I. Claro, porque todo mundo começou a se perguntar, escuta, João 23 é santo, Paulo VI é santo, João Paulo II é santo, Bento XVI só morrer e vai se tornar rapidamente beato e santo, por que João Paulo I, que parecia tão bonzinho, não é nem sequer beatificado ainda? Então Francisco se prontificou a fazer a cerimônia da beatificação de João Paulo I, que era um pobre esquecido. Estava esquecido ali, coitadinho. E ele disse nessa ocasião, com o sorriso, o Papa Luciani
conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma igreja com o rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não exacerba os corações, que não se lamenta nem guarda ressentimentos, e que não é bravia nem impaciente, e não se apresenta com modos rudes, nem padece de saudade do passado, caindo no retrocedismo. Então agora, tradicionalismo para ele já virou a palavra retrocedismo. Quer dizer que nós, aqui que defendemos o catolicismo verdadeiro, somos chamados de retrógrados, aquelas pessoas que têm saudade do passado, são pessoas que guardam ressentimentos, são pessoas impacientes, são pessoas rudes, são pessoas que fecham as portas. Então aqui Francisco, falso papa, aproveitou a cerimônia do outro falso papa, João Paulo I, que está sendo falsamente beatificado, para pregar alguma coisa contra o catolicismo. E ele, com certeza, consegue nessas ocasiões um grande efeito, porque as pessoas começam a dizer, realmente, vamos esquecer o passado, vamos sorrir, vamos abraçar a todos. Mas esse é o plano da maçonaria. Você veja que aqui, continuando essa mesma visão de Catarina Emmerich, nós podemos citar o livro Conjuração Anticristã, que diz: vi com horror que havia também entre eles, quer dizer, entre os maçons, padres católicos. Dos lábios desses eclesiásticos saíam as solenes palavras maçônicas: luz, ciência, justiça, amor. Mas é exatamente esse o programa da maçonaria. E é somente isso que Francisco prega. Francisco não prega nada diferente de um grão-mestre de uma loja maçônica. Tudo concorre para a mesma pregação. E não somente Francisco, mas João XXIII, que já era maçom, e todos os seus sucessores ilegítimos que vieram depois do Vaticano II. Ora, é evidente que todas essas coisas estão acontecendo. E esses padres católicos que estão infiltrados ali desde o século XIX, eles vieram principalmente ingressar nas fileiras da ordem jesuíta, de onde vem Francisco. Então tem muitas pessoas aí que falam contra os jesuítas, mas eles deveriam compreender que os jesuítas eram justamente a ordem mais fiel ao papado e ao catolicismo. Pelo menos a partir do século XVI, quando eles começaram a existir e lutaram contra o protestantismo e contra essa revolução generalizada que se implantou na Europa. Mas justamente para destruir o papado, o que os inimigos fizeram? Primeiro vamos destruir a ordem dos jesuítas. E ali que eles foram infiltrados e se tornaram maçons, e a partir desse momento eles conseguiram realizar esse compromisso de destruir o catolicismo. Entretanto, João Paulo I não era uma pessoa que tinha o princípio da religião católica, ele não tinha a fé católica, inclusive ele era a favor da pílula anticoncepcional e era extremamente moderno. E estava de acordo com todos os princípios falsos do Vaticano II. Portanto, sua eleição é falsa e o seu papado não foi válido. Mas ele teve uma ingênua inspiração de procurar saber quantos maçons estavam trabalhando ali no Vaticano. Então conta-se que ele chamou alguém ali que estava trabalhando na Secretaria de Estado, que era uma pessoa que era da confiança dele, e pediu para esse cardeal o seguinte: olha, eu quero saber quais são os maçons que estão trabalhando aqui no Vaticano. Porque eu estou vendo esse escândalo no Banco Ambrosiano, no Banco do Vaticano, eu quero dar solução para tudo isso e quero expulsar todos esses maçons aqui do Vaticano. Então foi a partir dessa tarde infeliz de João Paulo I que ele encomendou essa pesquisa para esse cardeal da sua confiança, que ele então se colocou na lista negra. E justamente ao 33º dia, porque o 33 é um número simbólico para a maçonaria, então foi justamente ao 33º dia do seu falso pontificado que João Paulo I foi envenenado.
Então veio ali o seu secretário até a capela, onde eles rezavam todos os dias às 5h30 da manhã, e não encontrou João Paulo I em oração. Então ele foi até o seu quarto e encontrou ali Albino Luciani, deitado na sua cama, com a luz da cabeceira acesa, morto. Então, quer dizer, de uma forma completamente inexplicável. Nunca permitiram que fosse feita a autópsia, hein? E o seu corpo imediatamente foi levado para ser sepultado, sem que a gente pudesse nem sequer discutir por que ele morreu. E alguns dias depois elegeram João Paulo II, que já era o homem preparado para continuar aquele jogo de aparências e aquela instalação dessa seita, dessa falsa igreja maçônica que foi instalada desde João 23. Então nós vamos nos comprometer na nossa oração para que Deus venha realmente nos dar solução para todos esses males, dando-nos um Papa legítimo e verdadeiro. Porque somente através de um Papa legítimo e verdadeiro nós podemos reconstruir a Igreja Católica. E reconstruindo a Igreja Católica Apostólica Romana, podemos construir, a partir dos seus princípios e a partir da sua doutrina, uma verdadeira sociedade cristã, que é, por sua vez, o reino bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e que Ele seja louvado com o Pai e o Espírito Santo,